igrejas como um todo estão se desviando por completo. Você vê nas igrejas campanha de prosperidade, campanha de arranjar casamento, campanha contra maus olhados, campanha para curas de enfermidades incuráveis, campanhas para bênçãos inatingíveis, enfim, ao invés de buscar o Senhor, estão buscando a bênção. Igrejas construídas em cima disso. Mas por quê? Porque o povo quer. E igreja de profecias centradas no homem, no bem-estar do homem. Você foi chamado para ser cabeça e não cauda. Você foi chamado para reinar com Jesus aqui na terra. Você é um abençoado. E estão aí esses aí de outras religiões aí com maus olhados contra você. Mas você é o tal. Isso não é evangelho, não é de Deus. Isso é obra maligna para apostatar os crentes da verdade. Eu acho interessante o alerta que a Bíblia deixa nos últimos livros da Bíblia para esses tempos em que nós estamos vivendo. O alerta é para nós tomarmos cuidado de não nos desviarmos, mas apareceriam líderes espertalhões se levantando, construindo igrejas para eles, usando o nome de Deus para eles se fazerem, se enriquecerem e levarem pessoas, adeptos e seguidores atrás deles para o inferno, para se lançarem no inferno. E o apóstolo Pedro diz, aquele que segue vai ser condenado junto com aquele que é o enganador. O enganador está enganando e quem vai atrás dele vai se afundar também. Mas por que o enganador está enganando as pessoas? Porque dá resultados, porque ele angaria dinheiro, fama, glória, satisfaz o eu dele. Satanás está engrandecendo ele aqui na terra e ele não acredita muito na eternidade, está aqui na terra aproveitando. Agora, Satanás engana de uma tal maneira que diz, olha, rapaz, você está realmente com coisas novas aqui, com novidades aqui, mas não fique preocupado não, porque pelo fato de você estar no Evangelho, Deus vai quebrar o seu galho, no final você vai ser salvo também. Você está num caminho todo errado aqui, mas você, no fundo, você crê em Deus, então você está salvo e vai ser salvo. Satanás consegue enganar essas pessoas, porque eles sabem que estão fazendo coisas erradas, mas eles acreditam que Deus vai quebrar o galho deles. Eles não creem na Bíblia toda e eles constroem uma doutrina para eles, doutrina extravagante, doutrina dos usos e costumes. Se você for rigoroso no corte do cabelo, no bigode, no uso da sobrancelha, o comprimento da roupa daqui, dali, acolá, e se você for rigoroso quanto ao que você veste, como você calça, sem pintura, sem coisas assim, se você for rigoroso nisso, Deus vai tirar o chapéu para você. Você vai ser salvo em andar dessa maneira. Estão pregando isto daí. E por aí afora, doutrinas estranhas, estranhas mesmo, sempre carreando pessoas atrás, sempre levando pessoas a acreditarem nisso. E alguns que são extravagantes demais, que acabam formando seitas bem nítidas, e muita gente vai atrás deles também. Alguns não chegam a tanto, só diziam a igreja da adoração para a bênção. Você consegue enxergar essa diferença? O culto é para adorar a Deus. Alguns cultos estão sendo para política, para apresentação de nomes, para engrandecimento de cantores, louvadores, ministros. Alguns cultos estão sendo para engrandecer o homem de Deus, o pregador. O pregador prega atraindo toda a atenção para ele. Ele é o tal, é endeusado, cobra caro para pregar, porque afinal de contas ele é o tal, um Pablo Marçal, é um sujeito que chama a atenção para ele, e aí muita gente vai atrás. Como muita gente
vai atrás desse tipo carismático de pessoas. E ele se sente o tal, ele é o máximo, porque multidões de pessoas vão atrás acreditando que eles são líderes bons, todos encaminhando para o suicídio religioso, o afundamento espiritual. Nós estamos numa época muito interessante. O cristianismo já se apostatou bastante. Por exemplo, uma igreja com um monte de gente, 500, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas contribuindo. Essas pessoas contribuem formando, imagine, 1.000 pessoas contribuindo, é um dinheirão que entra ali. O que eles fazem com o dinheiro? Bem, o bolso do pastor, o carrão do pastor, o avião do pastor, e ali enfeitando o templo, ar-condicionado, reforma o templo, aumenta o templo, fachada de mármore, granito, vidros assim, propaganda, todo conforto, cadeiras sofisticadas ali, afinal de contas, o templo é importante. Desviam o dinheiro que devia ser usado para a obra de Deus, para sustento de obreiros, para a obra missionária, desviam para o conforto, o bem-estar daqueles que vão assistir reunião no templo. Isso é uma maneira terrível de se apostatar da vontade de Deus. E existem muitas e muitas outras maneiras que Satanás está utilizando para a massificação. Igrejas que têm reunião todos os dias, praticamente, de entretenimento religioso. Campanha disso, a bênção da cura aqui, a bênção do casamento ali, a bênção para você se engrandecer, a prosperidade, bênção para a vida missional. O culto devia ser para Deus. Essas coisas deviam ser assunto de uma prática pessoal, uma orientação de discipulado e não assunto de culto, essas campanhas todas. Outras igrejas têm celebrações todo dia, campanha disso, daquilo, e culto especial daquilo, aniversário daquilo, a juventude, a mocidade, o grupo disso, o grupo de autista, grupo de cego, grupo de... Não está nada errado atender isso. Agora, a igreja não tem que ser centrada para coisa desse tipo, para eventos, ficar fazendo eventos. Igreja do social. O social tem que ajudar isso, ajudar aquilo. O culto é para Deus, não é para o social. O social tem que ser prática nossa e não o objetivo do culto a Deus. Satanás já desviou a maioria das igrejas e a maior parte das pessoas que assistem ali não tem vida espiritual individual com Deus. Quando vier a perseguição, eles vão se perder, não tem condições de permanecerem firmes no Senhor. Eles não desenvolveram uma vida pessoal de comunhão com o Senhor. Então eu quero focalizar o que o apóstolo Paulo falou. Pedro citou Judas, Apocalipse, nós temos exortações tremendas nas últimas cartas do Novo Testamento. Mas eu quero falar o que o apóstolo Paulo escreveu para o Timóteo na segunda carta, no capítulo 2, versículo 14. 2 Timóteo 2, 14. Recomenda essas coisas, Timóteo. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, nada de discutir doutrina. Isso é perda de tempo. Essa discussão não serve para nada aproveitam, diz o apóstolo Paulo, exceto para a subversão dos ouvintes. Discutir doutrina de igreja é ocupar o tempo, distrair os crentes e desviá-los do que é mais importante que eles devem fazer. Mas quanto a ti, procura, versículo 15, apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Estudar a Bíblia. Hoje as igrejas não estão estudando a Bíblia porque está ficando fora de moda. Metade dos seminários e institutos bíblicos da Inglaterra estão para fechar brevemente.
E aqui no Brasil também isso não está dando ibope. E reuniões de estudo bíblico na igreja também não dão ibope. É uma pregaçãozinha, um versículo, outro tirados do contexto para enfatizar a bênção sobre os crentes. Igrejas não ensinam a Bíblia, não estão enfatizando a Bíblia. E Paulo diz: ô Timóteo, não siga esse exemplo. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, lê todos os dias, estuda a palavra e ensina a palavra. Você está nessa direção, meu irmão? Você está nessa direção, minha irmã? E ele continua: evita os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Cuidado com falatórios. Igrejas estão cheias de falatórios. Além disso, a linguagem dessa gente corrói como câncer. Eles se desviaram da verdade. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem e aparte-se da iniquidade, santifica a sua vida, todo aquele que professa o nome do Senhor. O que eu vejo em nossos dias é um cristianismo mundial, concentrado dentro de templos, com multidões de cristãos que não leem a Bíblia, não conhecem a Bíblia, não têm comunhão com Deus e não sabem se manter sozinhos. Eles dependem de reunião. Quando a reunião for proibida, eles vão se perder por completo. Este não é o caminho. Deus conhece os que são dele. Então, eu estou trazendo essa palavra que é de Deus, uma profecia. Nestes últimos tempos, Deus vai permitir os templos serem atacados e destruídos, como na maioria do mundo já está acontecendo, seja na Índia, na China, na Rússia, e seja em todo o Oriente Médio, no mundo islâmico, por onde for, na África. Os templos cristãos estão sendo atacados com a permissão de Deus. Para quê? Para que os verdadeiros cristãos se manifestem. É o que o apóstolo Paulo coloca aqui. O Senhor conhece os que lhe pertencem individualmente. Não é assistindo reunião, não é frequentando reunião de igreja que alguém vai ser salvo. É tendo vida com Deus, pregando o evangelho, se baseando na Bíblia, estudando a Bíblia, santificando a sua vida. O Senhor conhece individualmente quem é dele. E tem essa característica: quem é de Jesus e é conhecido, santifica a sua vida. Não fica com assuntos do mundo na boca, não fica vendo televisão, não fica perdido na internet. Ele está querendo agradar aquele que o arregimentou. Bíblia, oração, santidade de vida, evangelização, culto a Deus e visitação aos irmãos e buscando afastados, ocupando o seu tempo. Isto é santificar a sua vida, afastar-se da iniquidade. Agora, quando você vê um crente dentro de casa, em todo conforto, pendurado no celular, só mandando mensagenzinha de abobrinha para aqui, para ali, para colar, Deus conhece esse também. Eu não vejo muita esperança para a salvação de crentes alienados assim. Mas, de qualquer forma, é o Senhor quem conhece. Mas Ele quer que a gente conheça também. Então, Ele dá essa característica. Esse irmão está se afastando do mundo. Ele está se ocupando com as coisas úteis de Deus, procurando ser aprovado, manejando a palavra da verdade, está amando a Bíblia. Isso é uma característica para a gente identificar quem é cristão verdadeiro. Mas não tenha dúvida, a perseguição virá sobre os cristãos no mundo todo, como já está vindo, e vai aumentar, para que aquele que é do Senhor seja provado e aprovado. Você está nesse grupo?